46. Eu creio que muitos de vocês conhecem de cor este salmo, porque ele é belíssimo e ele é um salmo que fala diretamente ao coração de todo aquele que tem Deus como seu Pai. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de compartilhar com cada um dos irmãos nesse momento. Nós vamos ler o salmo todos juntos. Se você puder ficar em pé, acho que seria bom para a sua voz sair mais livremente. Vamos ler? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Como é bom ter o Senhor como nosso Deus. O Senhor que é o Deus de Jacó, o Deus de Davi, o Deus do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo inteiro, do universo. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Pai. Viemos aqui para declarar a Ti o nosso amor, amor falho, amor limitado, amor pequeno demais para poder expressar o que o Senhor é para nós. Mas o Senhor nos conhece como filhos e o Senhor sabe muito bem quem somos. Então, Santo Pai, abençoa-nos falando ao nosso coração nesse instante. Aquieta-nos a teus pés. É o que te oramos em teu nome, Jesus. Aleluia. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta para a nossa meditação neste salmo. O apóstolo Paulo estava na sua segunda viagem missionária e ele passou por uma cidade muito interessante chamada Bereia. E o interessante não é a cidade em si, mas o que o Dr. Lucas, escritor do livro de Atos, diz a respeito dos bereanos, que eram pessoas mais cultas, mais especiais, mais crentes do que os de Tessalônica, cidade por onde Paulo havia passado anteriormente, deixado lá seus dois amigos, Silas e Timóteo. E agora, ele, depois de sair de Bereia, os bereanos eram conhecidos assim porque eles ouviam a palavra e não apenas ouviam, mas eles conferiam para saber se de fato aquele pregador era de Deus ou não. E eu gostaria que você fosse também membro da igreja de Bereia nesse momento, tá bom? Verifique aí direitinho aquilo que está no meu coração para transmitir a você nesse momento. Mas Paulo sai de Bereia
e chega em Atenas. E ele, enquanto espera seus colegas, naquela cidade tão conhecida até hoje, tão especial, ele começa a visitar as diversas áreas públicas e chega a observar quantos e quantos templos tinha naquela cidade, assim como em Framingham. Quanta igreja, né? E então Paulo se depara, os irmãos conhecem a história, num determinado momento ali, num determinado templo, que ele encontra vários altares de diversos deuses, e ao chegar ali, ele observa que tinha altares ao Deus tal, ao Deus tal, ao Deus tal, aos ídolos tais e tais e tais. E tinha um pequeno altar lá num cantinho, quem sabe, e dizia ao Deus desconhecido. Você lembra dessa frase? Ao Deus desconhecido. E isso chama a atenção do apóstolo Paulo, como chama a atenção de todos nós que lemos Atos 17. É tão interessante, é tão especial essa frase, que ela está em letras garrafais, possivelmente como estava lá naquele altar, quando Paulo leu. E isso é o que nos chama a atenção nos dias de hoje. Para nós, pastores, nós mesmos caímos nesse perigo, e não somente nós, mas também os irmãos, os jovens, os adultos, as famílias, começamos a nos tornar pessoas simplesmente religiosas, de domingo em domingo, de feriado em feriado, de caju em caju, como se diz lá na Bahia, né? Ou lá no Rio Grande do Norte. De caju em caju a gente vai na igreja, cumpre o dever religioso e pronto. Mas o que nós podemos observar aqui neste salmo é que os filhos de Coré, como esse grupo de jovens que estava cantando aqui agora, Carol, não é bem o fato como foi lá em Atenas. Para os escritores desta poesia, o Salmo 46, Deus é diferente dos deuses dos atenienses. Concorda com isso? Porque observe que Deus era uma pessoa para cada um deles. Não era como o Deus do Salmo 115, por exemplo, que tinha boca e não falava. O Deus de Atenas tinha mãos, mas não apalpavam, tinha nariz, mas não tinha cheiro, era um ídolo apenas. O Deus do Salmo 46 nos traz a compreensão que o nosso Deus é uma pessoa, e não apenas uma pessoa como nós, que nos criou semelhantes a Ele, mas é o nosso Pai. Esta é a ideia, queridos, que eu quero compartilhar com você, que Deus é o nosso Pai. Mas o Salmo começa dizendo que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso refúgio. Deus é a nossa segurança, é a nossa proteção, é Ele quem cuida de nós. Observando as crianças com seus pais, elas se sentem seguras, e os bebês com suas mães dormem nos braços de sua mãe, porque está protegida. Quando nós conhecemos o Deus do Salmo 46 como Pai, Ele de fato é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é a nossa segurança, e nele nós encontramos estas maravilhas que nós podemos observar e viver no nosso cotidiano.
O Deus do Salmo 46 nos tira o medo. É isso que ele está dizendo aí. Socorro bem presente nas tribulações. Todos nós que passamos por tribulações, dificuldades, problemas, encontramos nele o cuidado, a proteção, o refúgio, a segurança, não apenas aqui dentro, mas principalmente lá fora, na rua, no dia a dia, no enfrentamento dos nossos inimigos cotidianos. Deus é o socorro bem presente, por isso ele diz, portanto, não temeremos. Não temeremos. Ainda que aconteçam os piores desastres na nossa vida, ainda que venha o câncer, ainda que venha a decepção familiar, conjugal, de filhos, de pais, de drogas, de trabalhos, de problemas dos mais diferentes que nós podemos conviver com eles, não temeremos. Porque o Senhor, o nosso Deus, o Deus de Jacó, é o nosso Pai, é aquele que cuida de cada um de nós. O Salmo também continua dizendo que o nosso Deus não é como o Deus de Atenas, um Deus lá parado. Essa semana eu fui almoçar no chinês, eu estava com saudade de comer o chinês, né? E fui lá no chinês, e não sei se você já observou, quando a gente chega, a gente vê na porta ali no cantinho, um ídolo, o Buda. E o Buda, o que ele faz ali? Ele está lá sentado. Ele está morto, ele não faz nada. Se você for ao túmulo do Buda, você vai ler certamente lá, aqui jaz Buda. Mas o nosso Deus, não. Aqui mostra que o nosso Deus está em algum lugar. E onde ele está? Leia comigo o versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E Deus está no meio dela. Onde Deus está? Está no céu. Está no céu, queridos. Onde Deus está é o céu. E se aqui é um cantinho do céu, como nós cremos que é, Deus está aqui. Deus está em todo o universo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. E esse Deus que está no céu, Ele não apenas está lá no céu, ou aqui, mas Ele está aqui. Ele está conosco sempre. É isso que diz aqui o Salmo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O verso 7, vamos ler? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está lá no céu, lá em Júpiter, lá em Saturno. Deus está no universo todo. O universo todo é muito pequeno para contê-lo. Nós sabemos disso, queridos. Mas Ele habita no seu coração. É o profeta Isaías que diz: Ele habita os altos tronos, mas habita no coração contrito e humilde. O coração quebrantado é o trono de Deus. Acaso não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós?
e que vocês são santuários dele. Não é isso que diz a palavra? Deus está conosco sempre. Onde quer que nós vamos, Ele está ao nosso lado. Nos mais diferentes momentos, nas mais diferentes situações, você não está só. Você tem a presença de Deus. Mas eu queria voltar a essa ideia bíblica, a esse ensinamento bíblico que fala sobre o céu. A gente ouve tão pouco a respeito do céu nos dias de hoje, não é verdade? Quantas vezes a gente para pensar de fato no céu? E há uma poesia que eu separei aqui para ler para vocês. Diz assim: tenho lido da bela cidade, situada no reino de Deus, com seus muros de jaspe luzente, juncada, ou melhor, cheia de áureos troféus. Lá no meio da praça está o rio da vida e vigor eternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido dos belos palácios que Jesus foi no céu preparar, onde os crentes fiéis, muito felizes, irão para sempre habitar. Nem tristeza, nem dor, nem velhice atingem a mansão eternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das vestes brilhantes, das coroas que os salvos terão, quando o Pai os chamar proclamando: tereis eternal galardão. Tenho lido que os santos na glória pisam ruas de ouro e cristal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido da história bendita de Jesus, o fiel Redentor, que por nós padeceu no Calvário e aceita o mais vil pecador. Tenho lido do sangue vertido, que a todos redime do mal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. E o estribilho diz assim: jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Você conhecia essa poesia? Você quer ir para este céu? O céu da Rede Globo, eu não quero ir para ele. É aquele céu parecido com um Buda, que fica lá parado. Mas o céu onde Deus está, e está preparando uma mansão para cada um de nós, é um céu dinâmico, ativo, maravilhoso, vivo, eterno e glorioso. Uma das coisas mais preciosas que eu tenho pensado, tenho refletido nelas, é a respeito da sabedoria do nosso Deus. Por que será que Deus criou um universo desse tamanho, queridos? Apenas para o seu próprio deleite? Lógico que não. Deus é muito mais inteligente do que isso. Deus criou um universo desse tamanho, como Ele diz nas Sagradas Letras, para que nós pudéssemos reinar com Ele na eternidade. Há uma eternidade que nos espera, queridos, que nós já estamos vivendo ela, mas física e espiritualmente, na eternidade, nós reinaremos pelos séculos dos séculos, tendo Jesus Cristo no nosso comando, o nosso general, o nosso Senhor. Ele é o nosso Rei,
Ele é o nosso Deus, é a Ele que servimos, é a Ele que amamos, foi Ele que nos deu esse privilégio de conhecer estas maravilhas do Salmo 46. Mas o Salmo continua descrevendo quem Deus é. Leia comigo o versículo 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O que Deus está fazendo? Nós já vimos que o Salmo diz quem Ele é, nós já vimos onde Ele está, e agora o salmista conta o que Ele está fazendo. O que Deus está fazendo? Deus está cuidando do que Ele criou. O nosso Deus criou todas as coisas e não sentou no seu alto e sublime trono, deu corda no universo e está lá contemplando a sua criação. Absolutamente, absolutamente. Vem a neve, vem o frio, vem o sol, vem o verão, vem a piscina, em todo momento, em todo lugar, Deus está presente. Deus está na sua vida. Quando você deita, quando você dorme, aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Quando você acorda, quando você tem insônia, quando você tem um sono tranquilo, Deus está presente. Deus está presente quando você pega o seu carro e vai para o trabalho. Quando você está em casa trabalhando, Deus está com você. O Senhor dos exércitos está conosco. E Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando da sua criatura, das suas criaturas. Ele ama todas as suas criaturas, não apenas a nós, seus filhos, com amor especial, mas a todos aqueles que também ainda não são seus filhos, que não entregaram suas vidas a Ele, como aconteceu com você algum tempo atrás. Acabamos de cantar sobre a graça especial do nosso Deus, que caiu sobre nós e nos chamou para sermos seus filhos. A ação especial do Espírito Santo sobre a sua vida, que tirou você do pecado, do mal, do inferno, e deu a você uma nova vida. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O nosso Deus é um Deus presente, que está conosco sempre, cuidando de nós, cuidando da nossa vida. Ele não está parado. Certo momento, Jesus foi interpelado por um dos seus inimigos, fariseus, porque ele havia curado um paralítico no sábado. E então, aquele fariseu chega para Jesus e diz: você não é de Deus porque você está curando no sábado. E Jesus não deu a mínima bola para ele, simplesmente respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nosso Deus trabalha. O nosso Deus está trabalhando até hoje. Se você quiser descobrir quem inventou o trabalho, saiba, foi Ele. Foi Ele. Ele inventou o trabalho lá no Éden. Ele criou Adão, o colocou no jardim e falou: cuida.
Cuida. Não fique preguiçoso. Deus não ama os preguiçosos. Jesus trabalhou arduamente ao longo de 3 anos. E por que não ao longo de 33 anos? Jesus é o exemplo máximo que nós temos como homens neste mundo. E foi ele que disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Dê graças ao Senhor pelo trabalho. Na verdade, possivelmente, ao tomar a iniciativa de vir para esse país, a primeira atitude foi: eu vou trabalhar. E o que seria de nós brasileiros nesse país se não tivéssemos trabalho? E quantos que vivem por aí procurando trabalho, um bom trabalho, um trabalho, e não conseguem? O trabalho é bênção. É por isso que Deus trabalha. E Ele está trabalhando por você. Ele trabalhou, continua trabalhando e vai até o final, cuidando de você, dos seus filhos, dos seus queridos, de toda a sua casa. Deus trabalha. Então, quem é Deus? Onde Ele está? O que Ele está fazendo? E o último versículo, o que diz? Vamos ler juntos? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Muitas vezes, a inquietação nos traz graves consequências, não é verdade, queridos? Assim como uma criancinha inquieta traz consequências à sua mãe. O livro de Provérbios diz isso. Uma criança que não sabe se aquietar nos braços de sua mãe, como diz o Salmo 131, traz tristeza para sua mãe. Especialmente no supermercado ou no shopping. Assim também você, que nunca aprendeu a se aquietar nos braços do Senhor. Olha, se você tem esse Deus, se você sabe o que Ele está fazendo por você, se você conhece o quanto Ele ama você, Ele está dizendo: confia em mim, filho, aquieta, aquieta. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Só que esse aquietar não significa, obviamente, relaxar. Não significa simplesmente deixa para lá. Preguiça, não estou nem aí, a responsabilidade não é minha. Cruza os braços e esquece. Abre a boca como um passarinho que vem à mãe e joga comida lá dentro. Às vezes até ele pode fazer isso, quando é necessário. Mas esse aquietar significa confiar, esperar, descansar intimamente, coração, alma. Não é simplesmente cruzar os braços, como nós acabamos de observar que Deus trabalha e nos ensina a trabalhar. Não é um aquietar fisicamente, simplesmente, mas é muito mais do que isso. É uma questão de fé, de confiança total nesse Deus.
nesse Deus vivo, nesse Deus que nos conhece pelo nome, nesse Deus que conhece o número do nosso Social Security, é o Deus que conhece o número da placa do nosso carro, o número da nossa casa, o Deus que sabe dos mais diferentes detalhes da nossa vida. Ele está presente ali. Ele é esse que está dizendo: aquieta-te. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Acaso não sabeis que Ele cuida? Jesus falou isso no Sermão da Montanha. Ele cuida de nós, cada momento, cada instante. Por isso Ele está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu queria terminar esta breve meditação com os irmãos, observando esses detalhes todos e lembrando desse Deus dos gregos, que adorava um Deus desconhecido. E eu espero que não seja o seu Deus, que você não esteja aqui nesta manhã apenas cumprindo um dever religioso, queridos, mas que você esteja aqui de fato porque você conhece o seu Deus. Você sabe que Ele te ama, que Ele te conhece, que Ele cuida de você. E por isso você veio aqui para adorá-lo em espírito e em verdade. Nós sabemos que o Deus dos atenienses era desconhecido porque eles não conheciam as Escrituras. Mas nós conhecemos as Escrituras. Nós conhecemos o Salmo 46, nós conhecemos o Salmo 23, nós conhecemos o capítulo 10 de João, nós conhecemos a carta aos Efésios, nós conhecemos as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Nós temos a Bíblia Sagrada, que é a palavra escrita de Deus para ser lida, observada, obedecida, e é através dela que nós podemos saber que de fato esta palavra do Salmo 46 está coordenada com toda a Escritura. E quando nós conhecemos toda a Escritura, nós vemos a realidade, a verdade que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E eu queria lançar esse desafio a você. Leia a Bíblia. Se você está lendo, continue lendo. Se você deu uma paradinha, volte a ler. Se você faz tempo que não lê, comece a ler. Leia a Bíblia. Não há outro melhor conselho pastoral a você nesta manhã, senão este. Leia a palavra. E eu quero deixar aquelas perguntinhas com você. Qual a diferença entre Deus dos gregos antigos e o seu Deus hoje, amanhã e depois? Qual é a diferença? O Deus dos gregos era desconhecido. Você conhece o seu Deus? Qual o verdadeiro significado dessa expressão, deste salmo? O Senhor dos exércitos, no seu dia a dia. Ele é o Senhor dos exércitos na sua vida? Que exércitos? Nós temos uma guerra contra o pecado, contra o maligno, contra o diabo, dia após dia. E para vencermos esse inimigo ferrenho e constante, nós precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida, da ação direta do Deus dos exércitos no nosso dia a dia. O Deus de Jacó é o Senhor dos exércitos. É Ele quem nos dá a vitória, dia a dia.
Qual a diferença entre aquietar e agir no seu relacionamento com Ele? Qual é a diferença? Quando Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, mas ao mesmo tempo, não fique de braços cruzados. Acabamos de dar este conselho: leia a palavra, ore, fale com Deus, busque o Senhor, conheça o Senhor, haja, venha à igreja, participe, seja ativo. Não venha assistir o culto, cultue. Não venha assistir o pregador, ouça a palavra e pratique a palavra. A palavra de Deus é vida no nosso dia a dia. Que Deus abençoe você, minha irmã. Deus abençoe você. Deus abençoe, querida. Meu irmão, certamente amanhã, segunda-feira, você pode enfrentar algumas barreiras. O Senhor dos Exércitos estará ali com você. Não esqueça esta palavra aqui. Leve-a no seu coração. E certamente Ele há de abençoá-lo. Amém? Vamos orar? Senhor, como é bom ter o Senhor como nosso Deus. Como é bom saber que a Ti adoramos, cultuamos, que o Senhor ouve, que o Senhor vê, que o Senhor fala, que o Senhor ama, que o Senhor faz. Como é bom ter o Senhor. Jesus, obrigado pela salvação, pela vida eterna, por andar contigo, por estar a teus pés, por estar em tua presença. Louvado seja o Senhor. Abençoe cada pessoa aqui, cada família aqui. Ajuda, Senhor, que cada um esteja diante do Senhor, cada momento, cada dia da sua vida, hoje e para todo sempre. E que a graça de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, seja sobre sua vida, seu lar, nesta manhã, hoje e para todo sempre. Aleluia. Amém.